Opa, boa noite! Está começando o nosso bate-papo com Luciano Luiz, aqui na Rede Nacional de Notícias, também ao vivo, através do Facebook. Nosso encontro sempre para bater um papo, para conversar com personagens importantes da nossa região, pessoas que fazem o dia a dia em meio a essa pandemia bastante complicada. Hoje o nosso convidado é o João Barbosa, ele que faz parte aí do grupo de funcionários do Esporte Clube Água Santa, fisioterapeuta. Ele também coordena o Centro de Fisioterapia Esportiva na Faculdade de Medicina do ABC, está envolvido aí com o pessoal do futebol, conhece como poucos e está convivendo com esse problema todo, a pandemia. João, boa noite, obrigado em nos atender. Por favor, primeiro, como é que você está se virando, né, em meio a essa quarentena aí? Como é que está a vida do profissional em meio a tantos problemas? Boa noite. Boa noite, Luiz. É um prazer estar aqui com você, participar aí da sua audiência. Então, muito obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha um papo aí bem descontraído, bem legal aí para a galera curtir. E a gente continuou trabalhando, né? No Água Santa, a gente tem acompanhado os atletas à distância. Graças a Deus não tinha nenhum atleta do departamento profissional que estava no DM, todos eles estavam em atuação, então não teve nenhum atleta que a gente teve que dar continuidade no tratamento ali dentro da fisioterapia. A gente tem acompanhado aí os trabalhos que a preparação física tem realizado com eles, e alguns atletas que têm algumas queixas ali recorrentes, a gente acaba atuando ali, mas graças a Deus não tem ninguém machucado com nenhuma lesão grave. Com relação à faculdade, a gente tem dado aulas à distância, né, pela internet, assim como a gente está fazendo aqui. E eu tenho aproveitado aí as minhas redes sociais, Instagram, para dar algumas aulas, fazer algumas lives também, para conseguir passar para os alunos aí o máximo que eu posso. Nesse momento que eu estou em casa, a gente aproveita, né, já que a gente não tem tanto tempo assim quando não está em casa. Então, tenho aproveitado esse tempo para conseguir transmitir meu conhecimento aí, as minhas aulas pela internet, além do trabalho que a gente continuou mesmo à distância com alguns pacientes também da clínica. A gente vai se virando nesses tempos difíceis. Legal. João, tem alguns assuntos para a gente falar, né? Antes da gente falar do Água Santa, eu queria falar exatamente para o povão, né? As pessoas, em meio a essa pandemia, tinham outras enfermidades, né? Outras coisas aconteciam, né? Parece que hoje todo mundo é somente o Covid, mas há uma série de demandas. Imagino que você tinha tratamentos, tinha pessoas que estavam evoluindo de situação, de repente, de determinado problema. Como é que você tem lidado para poder falar com essas pessoas? Tem sido muito remoto? O quanto isso também tem prejudicado na área de fisioterapia, né? Porque a fisioterapia é algo que também não dá para esperar, né? Não é uma doença que você fala, então fica tranquilo aí, depois eu volto. Ela precisa ter um acompanhamento, né? Então assim, exatamente por esse fato que as clínicas de fisioterapia, elas não foram fechadas durante a pandemia, é considerado como um tratamento essencial. Mas existem vários pacientes que são de grupos de risco, que não podem ir até a clínica, né? São mais idosos. Na verdade, a maioria dos pacientes aí do dia a dia de uma clínica de fisioterapia normalmente são pacientes que estão no grupo de risco do Covid. Então, assim que foi decretada a quarentena, de que as coisas começaram a piorar bastante, nós conseguimos proporcionar para os nossos pacientes aí, seja na faculdade ou na clínica particular com que eu atuo também, alguns atendimentos à distância. Então, hoje a gente tem a possibilidade de utilizar uma plataforma, um software, para fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui. Eu entro com o paciente assim e a gente faz o tratamento à distância, e pacientes que têm casos mais graves, como a fisioterapia é considerada um serviço essencial, eles ainda podem ir para a clínica com alguns cuidados sanitários, né, utilizando máscara, roupas especiais. A gente consegue lidar com esses pacientes ainda. Mas realmente é aquela coisa, né? Parece que é só o Covid, né, que afeta a vida das pessoas, mas é só um ponto dentro de milhões de outras variáveis que causavam aí dor, medo nas pessoas, às vezes até perda da qualidade de vida. Então a gente também não pode parar totalmente. A gente, graças a Deus, tanto na faculdade quanto
na clínica, a gente conseguiu continuar atendendo essas pessoas aí. Agora, tem uma coisa que é muito importante em relação a hospitais, né, a tratamento. Eu sei porque minha mãe foi enfermeira durante muitos anos e ela trazia muito esse depoimento para dentro de casa. Eu lembro desde quando eu era muito novo, né? Que, por exemplo, nos finais de semana, só vai no hospital mesmo quem está precisando, né? Porque tem aquele pessoal que tem uma dorzinha ali, um negocinho, falando, oi, segunda-feira eu vou no médico. Ou então, na sexta-feira eu vou no médico de manhã, porque depois do almoço eu já pego o dia. Enfim, tem esse fator também que acontece. Sim. Por conta desses problemas da pandemia, o que a gente tem acompanhado é que, assim, é só absoluta prioridade mesmo, né? Aliás, tem muita gente que sente até algumas dores e fala, não vou não, porque tenho medo de repente, contrair o vírus, né? Exatamente. Hoje tem se dado muito essa orientação, né, de que as pessoas procurem os serviços aí essenciais só em extrema prioridade mesmo, até para evitar, por exemplo, uma contaminação no momento em que talvez não tinha tanta necessidade. Mas é uma realidade. Normalmente as pessoas só vão procurar mesmo o cuidado quando a coisa tá feia. Isso não só em tempos de Covid, não. Tempos normais também. Muitas vezes as pessoas deveriam procurar os cuidados até antes. Ou até mesmo dentro do que a gente fala de prevenção, né? A prevenção muitas vezes é muito mais efetiva do que o tratamento de várias doenças, não só relacionadas à fisioterapia, mas também relacionado à saúde em geral. Eu lembro que tinha aquelas histórias, por exemplo, que entre Natal e o Ano Novo parecia que ninguém ficava doente, né? É um fenômeno, né? Difícil, a não ser pronto-socorro bravo mesmo, porque examezinho, aquela consulta assim, por exemplo, eu estou fazendo uma fisioterapia na perna, quando chegou no dia 23, já falou, João, eu volto dia 3, que eu acho que tá legal. Minha perna já tá boa. Isso aí é normal, chega a tempos assim de festas, nossa, clínica, né? Eu também trabalho numa clínica particular de fisioterapia, a clínica quase não tem ninguém, todo mundo some da clínica, isso daí é bem comum. Agora, brincadeiras à parte, uma coisa que também aí é o outro lado da história, a quarentena, as pessoas ficando dentro de casa, né? Poucas pessoas têm saído, né? Algumas obrigadas a sair, mas a grande maioria tem ficado dentro de casa, ou pelo menos a metade da população, volta e meia a gente ouve aí percentuais. Aliás, eu gostaria de um dia entender como esse percentual é medido, mas não teremos tempo para entender isso ainda nessa passagem, porque, olha, essas porcentagens são sensacionais. Mas o que a gente avalia é o seguinte, o caminhar, nem necessariamente o correr ou o pedalar, né, com outras atividades, mas o caminhar é uma atividade que ela traz movimento para muita gente, não só atletas, mas pessoas que desenvolvem inúmeras atividades ou não desenvolvem atividades e só tem no caminhar uma relação com o corpo. O que você tem notado, né, de perda das pessoas em relação a esse momento por conta da falta da simples caminhada? O movimento, Luciano, é primordial para qualquer indivíduo. Então, assim, não importa se o cara faz uma corrida de maratona de 42 quilômetros ou se ele é um idoso que faz a sua caminhada diária. Para você ter noção da importância da atividade física na prevenção de lesões, na prevenção de doenças em geral, hoje a gente consegue, por exemplo, uma das principais orientações que a gente dá para um paciente, mesmo que não tenha dor na perna, por exemplo, um cara que tem dor no joelho, ao invés de, se ele não tem dor no joelho, ele tem dor, por exemplo, no ombro, uma das orientações que a gente dá para ele é que ele faça exercícios físicos, como, por exemplo, uma caminhada ou uma bicicleta, e esses pacientes apresentam melhoras das dores. Então, a gente sabe que a atividade física em geral, ela é boa para a saúde, diminuir os níveis de doenças cardiovasculares, o que diminui a chance de morte dos indivíduos. Você sabe que já é dos principais objetivos no tratamento das dores dos pacientes. Então, tem muitas pessoas que estavam tratando dor na coluna, dor no ombro, dor nos joelhos, e que com certeza estão com mais dor agora pelo fato de estarem inativos em casa.
Então, a atividade física, seja ela qual for, se bem prescrita, bem orientada, ela é um santo remédio, ela é muito importante na vida das pessoas. E com certeza muitas pessoas estão sentindo a falta dessa atividade nesse momento. Sem dúvida, né? Eu fico. E além da parte física, imagino que você possa falar também, tem a parte psicológica, né? Que, lógico, você trabalha mais na parte da fisioterapia, né? Sua área, mas imagino que você tenha esse conhecimento, né? Que a cabeça da pessoa também, o sistema emocional dela fica bastante abalado, né? Hoje, dentro da ciência, no tratamento das lesões da minha área, que são lesões ortopédicas, tem se crescido muito o estudo das variáveis psicológicas associado às dores dos indivíduos. Então, pessoas que são mais estressadas, que são mais ansiosas, que são mais que estão mais bravas naquele momento, que estão vivendo um momento de dificuldade, às vezes até uma dificuldade financeira, alguma dificuldade no emprego, são pessoas que estão mais suscetíveis a sentir dor do que indivíduos que estão mais felizes, mais calmos, que estão num momento da vida ali que está indo tudo bem. Então, realmente, apesar de não ser uma área ligada especificamente à fisioterapia, seria mais ligada à psicologia, muitas vezes a gente até precisa de psicólogos, psiquiatras do nosso lado aí da fisioterapia para tratar dores, exatamente pelo fato de ter uma influência muito grande da saúde mental desses indivíduos com relação aos seus sintomas, com relação a lesões mais graves, mesmo ligado somente a lesões ortopédicas. Então, um exemplo, um paciente que tem dor no ombro, que tem algum fator psicológico envolvido a essa dor, então, que está passando por um momento de dificuldade, morreu um parente próximo, etc., ele tem níveis de dor, tem mais chance de sentir dor e de essa dor durar mais tempo do que o indivíduo que está com uma dor no ombro, mas está tudo bem ali na vida dele, ele não está sendo obrigado a ficar preso em casa, ele não está tendo que ficar inativo na casa dele, parado. Então, quanto mais parado essas pessoas tiverem, quanto mais dificuldade elas tiverem na vida, tudo isso tem relação com lesão. A gente chama isso de um modelo complexo hoje. Por muito tempo a gente achou que as dores, as lesões, elas eram muito simples. Então, tem uma tendinite lá, o cara sente dor por causa dessa tendinite. Hoje a gente já sabe que não é somente essa lesão estrutural que faz com que o indivíduo sinta muita dor. Então, existem milhões de variáveis que podem influenciar nesses sintomas. Uma delas é a inatividade, outra, fatores psicológicos envolvidos a essa dor, a influência que essa lesão tem no emprego dele, na família dele, na vida dele, seja financeira ou não. Então, tudo isso realmente influencia, sim, na vida das pessoas, mesmo em lesões às vezes mais simples do que lesões graves como câncer, etc. Mas tudo isso influencia. Ô, João, quero agora falar com você um pouquinho sobre o Esporte Clube Água Santa, né? A equipe que você trabalha e coordena a fisioterapia já há um tempo. É um desafio, imagino, muito grande, porque é um universo, e aí até eu queria que você entrasse nesse assunto já com uma observação que eu repito várias vezes, e como a gente conversa com o futebol profissional, com os atletas de futebol profissional, mas também com pessoas do esporte amador, eu tenho esse comparativo muito sóbrio, e principalmente atletas e professores de esportes olímpicos, de outras modalidades, que é o seguinte: aquela máxima do esporte é saúde vai até quando chega no alto rendimento. Exato. Quando chega no alto rendimento, esporte é esporte. Às vezes, a gente tem história do cara que ele joga com dor, e às vezes ele nem passa para vocês, porque ele não quer ficar de fora daquele jogo, ele está preocupado com... Tem a viagem, tem o bicho, tem a realização profissional. Enfim, como é que você, como profissional, que tem que lidar com a ciência, né, com algo que é muito sólido, mas também tem que se enquadrar naquela coisa assim, olha, ele não está 100%, mas semana que vem é a final, então ele vai jogar porque é o craque do time, enfim. Como é que você lida com isso também? Como tem sido esse aprendizado? Porque eu acho que não deixa de ser um aprendizado para os dois lados, né? Eu tenho a sorte de viver os dois lados, de ter vivido os dois lados, porque eu fui jogador de futebol profissional. Fui goleiro, né?
de base e profissional durante até toda a minha faculdade de fisioterapia. E aí depois eu decidi que eu ia para a área da fisioterapia. Então, e aí quando eu fui para a fisioterapia, eu fui bastante para a área acadêmica, para a área da ciência. Então eu tenho os dois lados, assim. E graças a Deus, os dois lados têm casado bastante pelo que a gente faz no Água Santa, porque mesmo na ciência, que é um meio mais exato, né, que não leva muito em consideração tudo isso que você está falando, todas essas variáveis que podem influenciar um atleta, tem vários trabalhos científicos hoje demonstrando que essas aflições ou essa vontade de jogar um determinado jogo importante, tudo isso tem que ser levado em consideração dentro das tomadas de decisão da fisioterapia ali no departamento médico, ou até mesmo de toda a equipe do departamento médico. Para você ter noção, eu até lembrei agora você falando, quando a gente foi jogar contra o Corinthians, naquele jogo em Diadema que a gente até ganhou do Corinthians, durante a semana, o departamento médico ele ficou vaziozinho, não aparecia uma alma lá, não tinha um cara que chegava lá e falava assim, putz, minha coxa tá incomodando um pouquinho aqui, todo mundo queria mostrar que tava voando pro pintado ver e colocar para jogar, entendeu? Então, assim, realmente, quando chega num momento em que é muito importante para a carreira do atleta, dificilmente ele vai querer ficar fora de um jogo e tal. Então, a gente tem que... A experiência do dia a dia acaba fazendo com que você lide com isso melhor. Então, você entenda a cabeça do atleta e tente aplicar o que a ciência traz dentro de aplicabilidade para aqueles indivíduos. Então, assim... Hoje a gente trabalha bastante pautado na ciência dentro do departamento de saúde do Esporte Clube Água Santa, tanto os médicos, quanto nós, quanto os preparadores físicos, mas muitas vezes a ciência ela tem que levar em consideração também outras variáveis, como, por exemplo, a cabeça do jogador, as dificuldades que eles têm também, às vezes com relação a problemas familiares também que acontecem, que eles são seres humanos, ou até busca de uma realização profissional. Então, muitas vezes, realmente, a gente trabalha muito hoje lá no Água Santa com o intuito de prevenção de lesões, tanto é que, graças a Deus, a gente não teve nenhuma lesão que tenha tirado nenhum atleta por muito tempo dos jogos durante o Campeonato Paulista, porque o nosso foco realmente é esse. E dentro disso a gente precisa sim levar em consideração essas variáveis que você citou aí, todas essas variáveis emocionais, etc. Aliás, João, uma coisa que mudou de uns anos para cá é o conceito da preparação física, né, junto com a fisioterapia, com a área médica, de deixar o atleta para ele não se machucar. Eu lembro quando tinha isso década de 90, né, início da década de 2000, e aí muito se falava assim, olha, o São Paulo tem o melhor refis, e aí os jogadores vinham do mundo inteiro, ex-atletas, ou jogadores que, enfim, que nem jogaram no São Paulo, mas vinham da Europa, que iam se recuperar no refis. Hoje, o refis do São Paulo até acabou parando meio que no tempo, as outras equipes investiram muito mais, Santos, Corinthians, Palmeiras, com centro de treinamento com total infraestrutura. O próprio Água Santa tem uma infraestrutura muito grande diante de ser uma equipe ainda muito jovem, com um futuro muito promissor, mas o foco é muito mais, até por conta desse capitalismo selvagem que virou o futebol, esse grande negócio que virou o futebol, é muito mais preocupante para o presidente ter o atleta sem se machucar do que o prazo de volta, né? Então, assim, o cuidado maior, tanto é que todos andam monitorados, é GPS, é acompanhamento, acho que é uma cobrança maior para que eles não se machuquem, na verdade, né? Exatamente. Então, teve uma mudança muito grande dentro da atuação da fisioterapia nos esportes em geral, não só no futebol. Isso fica bem evidente no futebol porque é o esporte do Brasil, todo brasileiro conhece, mas nos esportes em geral. Então, assim, eu costumo dizer para os meus alunos na faculdade, para essa galera nova que está chegando aí na fisioterapia, que eles vão pegar uma fisioterapia muito melhor do que a que eu peguei, e eu peguei uma fisioterapia já muito evoluída, próximo de outros profissionais que trabalharam exatamente nessa época, de 90 e poucos, já que eu nasci em 90. Então, assim, eu costumo dizer que vários profissionais que passaram pela fisioterapia, eu só tenho que agradecer a eles pelo fato de tanto que eles fizeram que a fisioterapia evoluísse
do seu ponto de vista de reconhecimento. Hoje, o fisioterapeuta tem uma voz dentro de uma comissão técnica, por exemplo. Então, hoje, dentro do Água Santa, a gente chega e conversa de igual para igual com o treinador, com o preparador físico, com respeito mútuo dentro desse processo, sendo que um dos principais fatores para um bom programa de prevenção de lesões, vários trabalhos mostram é que toda essa equipe de trabalho ela esteja bem coesa, todos corram para o mesmo caminho, a comunicação entre eles é muito importante. Então a fisioterapia ela ganhou muito espaço dentro do esporte, tanto amador quanto de alto rendimento, com foco em prevenção de lesão. E hoje já tem vários trabalhos que demonstram que os seus gastos em saúde, não só na fisioterapia esportiva, mas na fisioterapia em geral mesmo e também na esportiva, os seus gastos são muito menores quando você, às vezes, gasta um dinheirinho a mais ali em prevenção, do que se o seu intuito é realmente tratamento. Então, hoje no Água Santa, nós temos lá GPS, nós temos vários equipamentos que são utilizados exatamente com esse intuito. Melhorar ali o screening, né? Melhorar o máximo da avaliação desses atletas, inicial antes do campeonato e de acompanhamento durante os treinamentos, durante a competição, exatamente para definir se aquele cara está no maior risco de se lesionar ou menor risco, se dá para aumentar a carga do treino, se tem que diminuir. E aí essa comunicação entre a comissão técnica, o departamento de saúde é primordial. Mas se eu posso deixar um agradecimento aqui, eu agradeço todos os fisioterapeutas que trabalharam nessa época, porque com certeza o meu trabalho hoje é muito mais valorizado por conta deles. Ô, João, hoje, por mais que o jogador precisa ter um talento, como sempre vai precisar, mas não tem mais espaço para aquele boleirão, né? Que chega e acha que não precisa treinar e que sai à noite e acha que vai resolver na hora do jogo. O futebol de hoje, ele não tem mais espaço para isso. Ele precisa ser... a gente falava, né? Do cara que era o boleiro, o cara que era atleta. Hoje, todo mundo precisa ser atleta, né? Hoje o futebol ele é muito físico, né? Então, assim, para vocês terem noção, quem não conhece a realidade, hoje num jogo de futebol o jogador corre mais do que 10 quilômetros, sendo que quase que metade desses 10 quilômetros ele está correndo em alta intensidade, em velocidades ali acima de 7 quilômetros por hora, 10 quilômetros por hora. Então é muita intensidade o jogo. Um jogador que não consegue atingir essa intensidade, por mais que ele seja muito diferente dos outros, ele vai acabar não conseguindo mostrar a sua diferença, mostrar toda a sua genialidade, porque a parte física dos outros vai acabar engolindo ele, entendeu? Então, assim, primeira coisa, no dia do campeonato ali, a tendência é que esse atleta ele não desempenhe um papel muito bom porque ele não tem a parte física e os outros acabam suprindo isso. E também no dia a dia, com todas essas avaliações que a gente tem, todo esse histórico que a gente tem de cada um deles, você consegue pegar o cara que não está rendendo como ele rendia antes, ou que talvez está tendo algum problema, não somente porque está indo para balada, etc. Às vezes porque está tendo algum problema em casa, não consegue dormir direito, etc. A gente consegue ter uma visão geral de alguns desses fatores, e isso normalmente sofre uma interferência rápida, entendeu? E me fala uma coisa, como é que você tem visto, se é que você tem tido alguma relação de acompanhamento com a base do que está vindo aí, assim, eles têm tido também conversas, há essa preocupação também, porque não adianta o garoto chegar, por mais talento que ele tenha, se ele não vir com essa, pelo menos com essa consciência, talvez não tenha a mesma estrutura, mas com a consciência desses limites, né? Então, assim, quando a gente assumiu o Água Santa, tinha realmente um grande número de lesões na base. Então, um dos principais focos que a gente tem lá hoje é de treinamento voltado para a prevenção desses atletas de base. Então, a gente tem uma conversa bem próxima com os treinadores do Sub-15, Sub-17, Sub-20, para avaliar todos esses atletas e principalmente introduzir dentro do programa de treinamentos deles movimentos complexos que normalmente eles vão precisar realizar quando eles chegarem no profissional. Então, o que acontece hoje é que, como por muito tempo a gente não se preocupou muito com isso dentro do processo de treinamento, vários atletas que estão no profissional hoje, eles têm dificuldade de realizar movimentos
teoricamente simples para um atleta profissional, como realizar um agachamento ou uma boa aterrissagem durante um salto. Então, um dos grandes pontos que a gente tem hoje dentro desse intuito de prevenção de lesão, de melhora da performance junto com a preparação física, é já começar a trabalhar nesses atletas na base, para que quando eles chegarem no profissional, eles já tenham uma consciência melhor do padrão de movimento, já tenham uma capacidade muscular maior para suportar toda essa carga de treinamento. Então, hoje sim, a gente tem ali algumas discussões dentro do departamento de saúde. Tem muita coisa que a gente quer colocar em prática que ainda não deu tempo para colocar, e essa pandemia deu uma atrasada um pouco, mas realmente a gente tem vários pensamentos aí com o intuito de tentar melhorar o trabalho voltado para a base. Tanto é que dentro do Água Santa hoje, uma das categorias que mais tem lesão são as categorias menores, sub-15, sub-17, mais até do que sub-20 profissional. Então a gente tem sim voltado aí o olho para esses meninos aí, porque a tendência é que se a gente conseguir trabalhar com eles logo ali no começo, quando eles chegarem lá na ponta, lá no profissional, eles vão ter uma capacidade maior de suportar as cargas. E esse ponto que eu queria abordar contigo, assim, quando mais cedo começa, você tem mais retorno, né? Eu tive uma experiência, meu filho foi jogar um campeonato de futebol na Espanha, sub-13, e eu fui acompanhá-lo. E aí, no primeiro jogo, aí os garotos, não, porque o outro time entrou com gato, porque os meninos eram muito maiores. Só que aí o segundo jogo também, o terceiro jogo, eu falei, gente, vocês jogaram contra times da Espanha, da Inglaterra, da Alemanha, eles não vão ficar mudando identidade. É uma cultura muito brasileira esse negócio do gato. Porque há um trabalho já muito da base ali para a galera efetivamente criar um corpo de atleta cada vez mais cedo, né? Exatamente. E aí parte por todas as áreas, né? A gente tem discutido bastante isso no Água Santa também, a nutrição, a própria fisioterapia, a preparação física, todo mundo ali, com o intuito exatamente de preparar esses meninos já o quanto antes, e é o que você falou, como tudo é mais fácil você trabalhar ali na adolescência, que é na fase que está ali o sub-15, sub-17. Por quê? Porque esses meninos ainda não têm um padrão de movimento formado, eles ainda não têm uma capacidade muscular formada. Então, quando você começa esse estímulo quanto antes, a tendência é que eles vão ter uma evolução maior do que se você começar esse estímulo muito tarde, ali já no sub-20, por exemplo, ou até quando chegar no profissional, entendeu? Sem dúvida. Agora, vamos falar um pouco sobre os jogadores do time do Água Santa, o profissional, né? Esses caras vêm a 200 por hora, treinamento é muito forte, por mais que o relaxamento, né? Mas o que se exige desses atletas enquanto partidas, enquanto treinamentos, é muito forte. O que muda nessa parada total? Porque eles nunca tiveram nem férias com todo esse tempo que parou, né? Então, assim, imagino que a volta, se não tiver um trabalho muito sóbrio, ele pode gerar também algumas fraturas, principalmente na área muscular, né? Exato. O pessoal, por exemplo, o campeonato alemão voltou. Na primeira rodada do campeonato alemão, tiveram 8 lesões musculares. Imagina, você não tem, às vezes, você tem isso daí, às vezes, em um campeonato inteiro. Os caras já tiveram 8 lesões musculares. Isso tem relação com essa volta muito precoce. E assim, infelizmente, eu imagino que isso vai acontecer aqui também. Porque pelo que o pessoal fala, quando voltarem os treinos, as confederações vão dar em torno de 15, 20 dias de treinamento. Então assim, para atletas que ficaram... Eles estão treinando com acompanhamento da preparação física, mas não é a mesma coisa do que um dia a dia ali de treinamento. Às vezes treina 2 períodos, é outro trabalho. É um trabalho mais de manutenção do que de ganhos. Para atletas que ficaram tanto tempo assim parados, existe uma grande chance deles se machucarem na volta. O que acontece? Normalmente um atleta desse, ele trabalha aqui, ó. A gente chama isso aqui o teto de performance. Quando você tem um período de férias, ou quando ele se machuca, ou, por exemplo, agora nesse período de pandemia, aquela performance que ele tinha que estava aqui, ela vem para cá, ó. E aí, um dos principais fatores de risco para lesões nos esportes hoje não é um atleta treinar muito. Então, o problema não é ele treinar muito todo dia, treinar muito forte. Esse não é o problema para o cara se machucar. O problema é que você tem um cara que está nesse nível aqui e você precisa fazer com que ele chegue aqui. Quando você faz esse avanço, essa evolução do treino
daqui para cá muito rápido, que é o que a gente chama de aumento brusco de treino, aumento brusco de volume, é onde tem a pré-temporada de forma gradativa, né? Exato. É o principal fator de risco. Então, quando você pega um cara muito aqui embaixo, e de novo, se começar o campeonato, a gente vai jogar os caras aqui, porque o cara não vai ficar se poupando no campeonato, ele vai tentar voltar lá para aquele nível. Você vai de novo ter que correr 10 quilômetros com uma intensidade muito alta. Então a gente vai pegar eles aqui e vai ter aí em torno de 20 dias para trazer eles aqui. Então isso realmente é muito perigoso. Então a gente imagino... Pode falar. Eu imagino como é que tá também a cabeça da galera do Água Santa, né? Porque a federação falou, ó, vai voltar e quer o campeonato resolvido dentro do campo. O Água Santa hoje é o terceiro, empatado com o segundo no grupo 1, mas aí você fala assim, pô, tá bem, se ganhar uma, empatar outra, se classifica, mas por outro lado, se perder duas, tá lá na zona de rebaixamento. É mais um fator que desgasta também a parte física, né? Total, é um fator psicológico que influencia totalmente na parte física desses atletas. Então, assim, a gente vai ter provavelmente pouco tempo para tirar eles daqui e levar eles aqui para cima. E isso realmente vai expor esses indivíduos a um maior risco. O que a gente vai tentar fazer, que a gente já estava conversando? Quando voltar, a gente vai tentar avaliar todos eles, identificar qual deles que talvez tenha maior risco ou não, e tentar fazer trabalhos específicos para eles. Mas com certeza o risco deles nesse retorno é muito maior do que o risco que eles tinham de lesão quando parou, entendeu? Porque a gente já tinha subido esse degrau e de forma gradativa. Não, e ainda mais nessa realidade, né? Que você tem 2 jogos para decidir se você passa para a segunda fase ou você cai para a segunda divisão, né? Então, é mais um problemaço aí para a equipe do Água Santa. Aliás, que teve mudança também na comissão técnica, né? Como é que tem sido para vocês também esse outro fator, meio que a distância? Então, a gente ainda não sabe, por exemplo, eu pelo menos da fisioterapia ainda não sei como é que vai ficar isso, se quando voltar o Campeonato Paulista, se o Pintado vem e termina o campeonato e depois ele vai lá para o Juventude, ou se ele já vai ficar fora mesmo e quem vai assumir é o Serginho, eles ainda não comunicaram a gente. Mas assim, não, qualquer um dos fatores que acontecer para o nosso serviço, para o nosso trabalho, como a gente já tem tudo meio protocolado, o caminho vai continuar o mesmo. Apesar de que o Pintado tem feito um ótimo trabalho, seria ótimo que ele continuasse, né? Porque os jogadores, alguém te procurou nesse período, assim, para falar de alguma, olha, até quanto à medicação, estou sentindo uma dor, posso tomar isso? Porque o atleta também tem esse problema, né? Ele não pode ir na farmácia e ele tem que tomar cuidado. Como é que tem sido também esse contato de vocês? Por conta do antidoping. Então, teve um atleta só que procurou a gente para tomar um remédio, e aí eu passei o contato dele para a equipe médica, né? Porque quem toma conta dessa parte do doping, dos medicamentos, são os médicos. Eu passei o contato dele para os médicos, e os médicos disseram que ele podia tomar, e beleza, tudo certo. No caso da fisioterapia, a gente teve contato aí de alguns atletas referindo algumas dores dos treinos que eles estavam realizando com o pessoal da preparação física, mas não teve nada grave, estão todos bem. Então, assim, quando voltar, a gente vai ter o time inteiro à disposição. Então, não tem ninguém que está fora. Eu acho que foi em Portugal que eu li uma matéria que o atleta estava na quarentena, na chácara dele lá, e aí ele foi fazer um percurso de bicicleta, né? Acho que para relaxar, né? E aí o clube dele ia dar uma multa, porque o departamento médico tinha proibido ele de fazer exercício, assim, porque acho que ele devia estar em algum processo de tratamento, e, enfim. Quer dizer, a coisa precisa ser nesse nível de profissionalismo, né? Tem que ser controlado, porque da mesma forma que eu estava explicando para você que a gente controla bastante essa carga de trabalho dos atletas, qualquer coisa que ele faça fora, a gente precisa estar ciente, porque você precisa controlar toda a carga que vai ser exposta ao corpo dele. Que ele faça um pilates fora. Isso daí não é comum, tá? Mas eu estou dando um exemplo aqui. Que ele faça um pilates fora, uma academia fora. Tudo isso precisa ser conversado com a comissão técnica, porque tudo isso significa carga de treino, carga de trabalho. E aí você pode sobrecarregar um atleta ou não. E um atleta que está em tratamento, mais ainda, aí você tem que ter o controle total para conseguir ajudar o máximo dele e não atrapalhar no tratamento, né? Isso é primordial.
Legal. João, a gente tá caminhando para o final do programa, mas tem um ponto que eu queria falar contigo que é importante sobre o Covid-19, que é o seguinte: lógico que o atleta profissional, sem que ele tenha alguma outra doença, enfim, até uma doença que o permitiria ser jogador de futebol, mas uma outra doença que venha a prejudicá-lo quando contagiado com o vírus, a absoluta maioria acaba tendo o contato com a doença, se tiver, no caso, não é tão sério, né? É mais o caso de passar para outras pessoas por conta de ter um acompanhamento médico e uma orientação, não? E a gente sabe que a doença ela tende a não ter uma manifestação muito ruim em indivíduos que são mais ativos, né? Que são mais jovens, que é o caso de jogadores de futebol. Então, por mais que a doença acometa algum deles, o principal medo que se tem hoje é realmente passar para outras pessoas, por exemplo, da família, né? Às vezes mãe, pai, que são pessoas que às vezes são mais debilitadas, ou são idosos, ou estão em grupo de risco, obesos, etc. Então, o principal medo hoje do retorno ao futebol, do retorno à prática dos esportes em geral, é a aglomeração do público, porque também facilita esse contágio, e também do contágio entre os atletas. E, além de contaminá-los, de contaminar todos que estão em contato com ele, principalmente a família, né, os mais próximos. Então, realmente, o que tinha que ser feito era isso, de limitar a participação dos esportes em geral e começar uma retomada. E aí, nessa retomada, a gente tem um plano de retomada, a gente discute também com os médicos do Departamento de Saúde lá do Água Santa. Essa retomada, possivelmente, os atletas não vão ficar no vestiário ali, não vão se trocar no vestiário, depois do treino não vão tomar banho no vestiário nesse tempo de retorno. Provavelmente todos já vão vir com a roupa de casa, treina, entra no carro e vai para casa tomar banho. Então, para não ter aglomeração mesmo, para não ter muita proximidade ali com outras pessoas. Sem então aquela resenha que eles adoram, né? Pelo menos momentaneamente. O vestiário meu Deus do céu, você entrar no vestiário é uma bagunça danada, mas sem essa bagunça nesse início aí, eles vão sentir um pouquinho de falta. Agora, como um profissional da área da saúde, com todas esses cuidados, né, e esse trabalho preventivo, orientação, você acha possível que o futebol volte com segurança? Não, eu acho, tranquilo, volta sim. A exemplo do que está acontecendo na Europa, né? Por enquanto está indo tudo bem lá, e a tendência é que aqui o futebol siga o mesmo caminho do que eles estão fazendo lá. Então, inicialmente sem público, com todas as medidas de segurança, e depois ir retomando, já que a gente já até recebeu alguns relatórios aí da FIFA, alguns relatórios da Federação Paulista de Futebol, e esses relatórios foram baseados em orientações da Organização Mundial da Saúde e das ligas que já voltaram na Europa, né? A treinamento, Liga Espanhola, Liga Alemã. Então, eles estão seguindo o mesmo caminho aí. Como está dando certo lá, a tendência é que dê certo aqui também. Legal. Tomara, né? Tomara. Tomara. João, obrigado pela sua participação com a gente. Quero desejar sucesso aí, muita luz, né, nesse trabalho, né, nesse retorno com a bola rolando, que se Deus quiser para os próximos dias, né? Mas muito mais do que isso também, que você tenha esse discernimento sempre para poder orientar aí o pessoal da faculdade, os alunos e os atletas do Água Santa, né? Que é uma equipe que a gente torce muito, a gente sabe que veio lá de baixo, mas nasceu grande, né? Chegou já mostrando sua força, não chegou para ser coadjuvante, ela tem sempre aparecido com absoluta claridade diante de todos, né? Tem mantido aquele papel de protagonista a todos os momentos. Então, que siga assim, sucesso e muito obrigado. E deixa um abraço aí para toda a galera de Diadema.
Não é à toa que a gente tem conseguido grandes resultados lá no Água Santa, seja no departamento de saúde ou até mesmo dentro do campo. Realmente as pessoas que estão à frente do Água Santa, eles querem fazer algo diferente, eles não estão preocupados em somente ganhar no campo, mas de reestruturar o clube. Então, a tendência é que o Água Santa dê muitos frutos bons lá para frente, porque o pensamento realmente é para daqui a 5, 10 anos. As coisas têm sido feitas com muita clareza, muito objetivo de vitórias. Então, a tendência é que a gente consiga conquistar aí cada vez mais a paixão do povo de Diadema e da torcida lá do Água Santa. Se Deus quiser, mais resultados positivos vão vir nesse período. E eu agradeço aí o convite, Luciano, e muito obrigado aí. Espero que, se Deus quiser, já a gente se encontre pelos campos por aí. Quando você for lá no Água, lá no Inamar, você me avisa. Sim, e vamos também registrar, né? Seria o mais rápido possível fazer uma matéria, mostrar a estrutura, mostrar o trabalho aí que é feito, né? Porque às vezes esse trabalho de bastidor que a gente acaba divulgando pouco, ele é tão importante quanto o trabalho do técnico, né? Até porque o técnico precisa do jogador lá, e o jogador passa muito pela fisioterapia, pela preparação física, né? Ele precisa passar por tudo isso. João, obrigado, muita luz aí, muita saúde para você, para toda a sua família aí, e obrigado sempre pelo carinho, um abraço a todos. Um dos motivos do que a fisioterapia ganhou força é exatamente isso, porque uma das coisas que a gente sempre fala para o treinador o jogador estando dentro do campo, seus resultados vão vir, e o nosso objetivo é fazer com que eles estejam lá o máximo possível. O objetivo aqui não é ninguém ficar segurando o jogador aqui no departamento médico, não, é colocar eles no campo e fazer com que eles deem resultado para vocês. Então é por isso que a fisioterapia ganhou tanto espaço, e eu sou tão feliz de participar da fisioterapia do Água Santa aí. Luciano, muito obrigado, que Deus abençoe você e sua família também, e até a próxima, a gente se fala. Valeu, João Barbosa, aqui nosso convidado no bate-papo com Luciano Luiz, ele fisioterapeuta do Esporte Clube Água Santa, do Netuno, de Diadema, do Brasil, de São Paulo, do mundo, que tem feito bonito no nosso futebol e tem nos honrado demais essa torcida que sempre nos atende muito bem quando vamos até o Inamar. Grande abraço para você, valeu, gente, boa noite, fiquem com Deus, fiquem em casa, quem puder, quem não puder, saia com cuidados. Até mais, valeu, galera, valeu, Brasil. Tchau, tchau, Luciano, obrigado.